Caião, como entusiasta da ciência, o senhor sabe que ela mesma se refuta entre vários conceitos e teorias de cada grupo. Aparentemente, Caio, o senhor defende um grupo como detentor da verdade, sabendo que Qual outro grupo? grupo sério, eu não sei, ele não cita. Não, eu leio todo tipo de teoria científica. E o que é teoria, para mim, é só teoria. Eu só começo a considerar fato quando ele é demonstrado. Por exemplo, na física quântica. A física quântica é toda demonstrada no ambiente quântico. Toda demonstrada. Ela não é só números. Ela é demonstração. Por que gastaram bilhões de dólares num acelerador de partículas e agora nós já temos vários? Cada um mais veloz do que o outro. Porque os experimentos quânticos são feitos ali e os resultados são factualmente constatados. Então, a ciência, para mim, é aquela que se pode provar. Por isso, história, para mim, é algo que pode ser lido com alguma ciência, mas sem assertividade científica, a menos que você tenha documentação científica ou testemunhos científicos ou testemunhos cientificamente irrefutáveis ou coisas do gênero. Nem tudo que se chama ciência é de natureza exata. Por exemplo, tem a ciência sociológica, que muda de 10 em 10 anos, mas é tratada em faculdades como ciência. Agora, é uma ciência altamente mutante. Você tem ciências de natureza antropológica, que tem um monte de factualidades que são mais factuais por causa do carbono 14 e outras medições de idade. Mas, se você não tiver esses recursos e não estiver muito bem definidos, você não consegue nem datar aquilo ali, não serve para nada. Pode ser, para quem não conhece, é osso de cachorro. E aí você tem aquelas ciências que não permitem dúvidas e tem aquelas ciências que se melhoram. A matemática, ela fecha conclusões lógicas, mas as conclusões lógicas da matemática não fecham sistemas. As lógicas continuam abertas para novas lógicas, que continuam abertas para novas lógicas. Agora, nunca 2 e 2 vai deixar de ser 4. O que você pode descobrir é uma quantidade enorme de outras variações de significados numerais ou de fragmentações do que a gente chama número e não sabe nem como definir, mas está lá. Então, o que você está dizendo, meu filho, eu sei desde que eu sou criança, né? Então, eu lido com a ciência com um senso crítico exacerbado. Eu toda hora estou vendo coisas que eu digo bobagem, isso aqui já foi desmentido. Agora, quanto menos ciência você sabe, mais ignorante você fica. Quanto mais ciência você sabe, mais critérios para julgar o próprio equívoco de alguma ciência você tem. Então, saber ciência só ajuda você a ficar mais certo das coisas, com menos equívoco, e sem acreditar em falsas ciências, em fake sciences. Porque, em geral, quem pensa como você acaba elegendo coisas enganosas para acreditar em nome da ciência. Quer ver? O teu assunto, se você for puxar comigo, vai ser vacina, não vai ser, não? Pode ser, mas pode fala, ser que vá bro. por aí. Fala só, sabendo... Aparentemente, se eu defendo um grupo como detentor da verdade, estou voltando um pouco para você entender o contexto da pergunta dele. Sabendo que outro grupo sério possa apresentar provas concretas que refutem teorias. O problema de grupo científico não é ser sério, é ter os aparatos científicos que factualizem as descobertas. Não é julgamento de caráter. A ciência não é julgamento de caráter. Um mau caráter pode fazer uma descoberta inegável. E ainda assim ser um mau caráter. E um cara bom caráter, mas com pouca ciência e muita ideologia, pode fazer opção por uma idiotice, defendê-la com bom caráter até a morte. E aí?
Aí ele segue, né? Que possa apresentar provas concretas que refutem teorias como espaço-tempo, universo e famigeradas vacinas experimentais. Logo, eu sabia. Parece... Espaço-tempo não dá para negar porque ele existe no espaço-tempo, né? Existe no espaço-tempo. Ele não poderia nem ter me mandado essa pergunta dele se ele não existisse no espaço-tempo. Então, agora, eu sabia que o espaço-tempo, que ele não sabe nem o que é, ele iria trazer a reboque o que eu já suspeitava, as vacinas. Então, quem está me escrevendo é um amado Minion. Ele vai falar sobre isso. Universo e famigeradas vacinas experimentais. Logo, parece leviano, algo que não tem domínio e que não seja Deus. Ai, cara, aí sei você que é tá a me ciência, cansando. Caio. Com Deus ou sem Deus, gente que não se vacina está morrendo. E gente que se vacina quase não morre, com Deus ou sem Deus. Até o vacinado, nas 3 doses, praticamente não tem caso de morte. Crente nos Estados Unidos, republicano que não se vacinou, todos os que estão morrendo são crentes, praticamente. Como no Brasil, o grupo que mais teve gente morta foram os evangélicos, porque não queriam se vacinar. E o grupo entre os evangélicos, onde mais gente morreu, foram os pastores que ensinavam a não se vacinar. Então, isso é um facto estatístico, não é ilação, não é ideologia, meu filho. E aí? Ele fala assim, sei que a ciência vem de Deus, não sou negacionista, não sou Minion, nem outro rótulo. Acho ignorância... Mignon, ele é Mignon. Ele não é Minion, ele é Mignon. Acho ignorância se prender e aceitar algo sem conhecer outras posições. Aí ele vai fazer uma pergunta para você. Ele fala assim, Caio, o que o senhor acha da nova cultura de idolatria à ciência e cientistas, como alguns católicos têm por santos, colocando essas pessoas acima de Deus? Ninguém bota acima de Deus, cara. Einstein cria em Deus e ele não conseguia conceber o universo sem Deus. Ele não conseguia conceber a vida sem eternidade. Einstein. Newton, que é considerado no Ocidente o pai da física, embora não seja, muita gente trabalhou com física de grande conhecimento no passado, na Índia, na China, no Egito, entre os romanos, mas o Newton, no Ocidente cristão, é o pai da física. Agora, ele lia muito mais a Bíblia do que estudava física. E ele era um grande estudioso também de alquimia. Ele tinha um grande interesse em química e estudava alquimia, a transformação dos materiais, ele estudava astronomia, ele queria entender os céus e lia a escritura compulsivamente, mais do que estudava qualquer outra coisa, um homem cheio de Deus, e cria que a ciência é dom de Deus, que ela não está em guerra com Deus, porque ela é só a Bíblia da natureza. O verdadeiro cientista faz exegese da natureza e pratica hermenêutica interpretativa com a soma dos dados coletados para chegar a uma conclusão que não varie, que toda vez que se fizer aquilo se alcance o mesmo resultado. Ciência baseada na repetição e na inequivocabilidade dos resultados das mesmas repetições. É assim que se faz tudo na verdadeira ciência. Não dá para fazer ciência na dúvida e bem baseado na opinião de gente que você considera legal, gente boa. E essa coisa de dizer que a ciência está acima de Deus, está nada. Não é porque ela não está, ela sabe que não está, ela sabe tanto que não está.
que eu encontro, converso com cientistas, com filósofos, com pensadores, ninguém mais quer conversar sobre Deus comigo. Depois que eu passei a dizer para todos os ateus que eu não conversava sobre Deus, porque era uma conversa de burros. Mas como assim? Eu digo, cara, Deus não existe. Tudo que existe é em Deus, mas Deus não é constatável, não é cientificamente examinável. Nunca ninguém viu nem verá, é o que a Escritura diz. Ele é espírito, ele é verdade. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou você crê ou você não crê, mas discutir é coisa de burro, porque a gente está falando do imensurável, infinito, indescritível, que não cabe em nenhum pensamento, em nenhuma mente, em nenhuma ciência, em nenhuma lógica, que transcende todas as coisas, onde tudo que existe é nele, mas ele não existe em lugar nenhum, ele é. Pronto. Você vê algum ateu me convidando para ter essa discussão, por que eles não convidam? Porque o assunto morreu. Veja aí na internet. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando eu comecei a falar na internet, a escrever na internet, o grande papo era de ateu, evangélico ateu, filósofo ateu, porque eu sou ateu, porque eu me tornei ateu. Agora eu procuro, não acho mais ninguém falando disso. Só tem um vídeo do Karnal que eu acho que se ele puder, ele até tira do ar, porque é vergonhoso. Por que eu me tornei ateu? Eu quero lá saber, cara. Não, isso é um problema teu, é só teu, não é de mais ninguém, porque não padece de provas, de demonstrações, de comprovações, tem a ver contigo. Não tem lógica no mundo que feche esse argumento. A única coisa que você pode dizer é que pela lógica você não chega a Deus, e pela lógica não chega a Deus, mesmo porque Deus é Deus. E se pela lógica se chegasse a Deus, é porque Deus não seria Deus, seria uma coisa criada, mas não o Deus que é. Então, por favor, vamos parar de perder tempo com bobagem. Eu não tenho tempo para isso, e eu não sou um tolo que comecei a pensar e falar nisso outro dia, nem na pandemia. Você que está começando a pensar nisso agora, mas eu estou velho disso. Mas e aí? Pois é, aí isso é a pergunta do cara, aí o YouTube vem pra cima, né, Caio? Nessa história. Aí tem uma garota que ela escreve assim, né, uma mulher. Ela escreve assim, Caio, você dá um Google rápido, falando da vacina agora, que levantou essa questão da vacina. Você dá um Google rápido no tempo de desenvolvimento das vacinas que tomamos. É coisa de, no mínimo, 10 anos para produzir. Tem vacinas que levaram 50 anos para serem Claro, produzidas. A ciência também estava 200 anos atrás, né? Quer dizer, o pessoal só pensa no tempo que levou para desenvolver a vacina. Houve um tempo que para construir um carro você levava 3 anos, depois 2 anos, depois 1 ano, depois 6 meses, depois 3 meses, depois 1 mês, depois 1 semana, depois centenas por dia. A Fiat faz um carro a cada 8 minutos lá em Betim. Pois é, vacina é a mesma coisa. Eu tomei todas as vacinas. Meu pai perdeu uma perna porque não tinha vacina. Ela já estava sendo estudada, mas demorou porque não tinha ciência. Não tinha nada, não tinha microscópico eletrônico, não tinha descobertas das partículas subatômicas, como elas são, não tinha como acessar as micromanifestações dos organismos, que a gente não tinha nem como enxergar, nem como abrir. Hoje em dia, o menor micróbio é todo anatomizado. E a gente fez uma vacina em 1 ano ou em meses, porque ela já tinha tido as suas predecessoras. Elas já vinham sendo experimentadas, essa vacina do corona, nos outros coronas que já tinham sido resolvidos, nos outros H1N1, nos outros todos mais ou menos de linha semelhante, biologicamente falando. Então, elas já vinham sendo estudadas. Agora, não havia uma pandemia. Se não tivesse havido vacina e nem os nossos hospitais
já tivessem os recursos que têm, de oxigenação, de intubação, de tudo mais, para tentativa de preservação da vida, tinha morrido tanta gente quanto na gripe espanhola no início do século XX, onde morreram mais de 50 milhões na Europa sozinho. Então, pelo amor de Deus, vocês não creem no avanço da ciência? Ou eu estou com catarata, que é uma bobagem. Eu preciso tirar logo do olho direito, porque eu não estou enxergando mais nada. Só que eu ainda estou enxergando 30% desse olho aqui. Hoje em dia você vai lá, sai 2 horas depois, sente nada, tiram com um laser, raspam ali, você está noutra, saiu dali, mandam você ficar quieto um pouco, daqui a pouco você já vai enxergando tudo. Agora, a minha avó materna vivia numa época em que catarata era um decreto de cegueira. E eu vi quando ela operou as cataratinhas dela, nos anos 60, aquela tentativa grotesca de tirar aquela camada que já ficava o olho todo branco, e saiu de lá cega, 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 vendo nada, nem mais vulto. E eu me lembro do choro da minha vozinha, mãe velhinha, no meu ombro, chorando. Eu vou ficar cega até morrer, meu filhinho. Por quê, hein? Foi engano? Enganaram? Por que você acredita na ciência para tirar catarata? Para corrigir a lente do teu olho? Você acredita na ciência para fazer uma operação otorrinolaringologística? Você acredita na ciência para botar estente no coração? Quanto tempo você acha que levou para desenvolver isso tudo? Quanta gente morreu na beirada sem terem ainda chegado ali? Ah, para com isso. Essas vacinas vêm sendo desenvolvidas desde que as grandes pestes, desde a peste espanhola que se está tentando. E olha só, para vacinar as primeiras pessoas, quando as primeiras vacinas foram desenvolvidas, foi um trabalhão, porque tinha doido religioso dizendo que aquilo era contra Deus, que a peste foi Deus que mandou para juízo do povo. Tomar vacina para impedir o juízo de Deus era lutar contra Deus. Vai ler o livro do Sartre, A Peste, para você parar de besteira. Pelo amor de Deus, é muita ignorância. É muita minionice, minionice, e não é nem filé mignon, quem dera. A pessoa que escreveu esse final aqui, falando, ela não é mini, ela falou assim, eu só sou uma questionadora, só fiz perguntas, eu não sou uma mini. Tomou vacina? Não, parece que não. Não tomou vacina, então tome cuidado para não ficar doente e morrer. Ou então não é nem ficar doente e morrer, é cuidado para não ficar doente e cheio de sequelas depois. É isso aí. Porque a Ômicron não está matando muita gente, mas ela está sequelando gente a dessa. Ela parece que se especializou em sequelar. E ela sequela muito as áreas neurais. Ela atrapalha muito a memória. As pessoas vão se recuperar, mas tem muita gente reclamando que pegou Ômicron e as memórias desapareceram bastante, não estão conseguindo relacionar objetos aos nomes dos objetos, como eu estava aqui na pandemia, tomando aqueles remédios neurais para herpes zoster, que estava escrito na bula, esses remédios, com outras palavras, mas dizendo esses remédios são ladrões de palavras, especialmente substantivos. E era o que eu já estava sentindo, eu pregando aqui com uma dificuldade enorme. O Braulio dizia que não sentia nada, mas só eu sabia. Quando eu falo, em geral, eu tenho 5, 10 palavras que vêm junto na minha mente, eu pego 1 ou 2. Mas naquele período eu ficava catando palavras na frente, porque eu não tinha nenhuma. E agora que isso já está passando em mim, eu estou me desintoxicando disso, eu estou começando a voltar ao normal. Mas eu tenho um amigo que foi o primeiro a pegar Covid no Distrito Federal, ficou mais de 1 mês entubado, 40 dias. Saiu de lá, ele é um homem forte, sem conseguir andar.
fez 1 ano de exercícios. E nós estamos juntos. Outro dia eu fui almoçar com ele, ele me falou, olha só, reverendo, a minha memória não voltou legal até hoje. Eu ainda estou aqui. Então, vamos parar com bobagem, minha filha. Vá lá, tome a vacina, eu tomei as 3. Se me oferecerem a 4ª, eu tomo. Se disser que é 1 por ano, eu vou lá e tomo, como eu tomo outras. E se inventarem uma que é uma vez só e acabou para sempre, ótimo. Mas eu não tenho problema nenhum com nada disso. Na minha casa, todo mundo se vacina e a ciência é uma aliada de Deus. De Deus. E, para mim, ela é uma aliada de Deus tanto quanto a oração com imposição de mãos, é uma aliada de Deus tanto quanto quando eu unjo alguém com óleo, é uma aliada de Deus tanto quanto, em nome de Jesus, quando eu expulso um demônio, ela é uma aliada de Deus quando eu mando uma pessoa para o psiquiatra, ele é medicado e volta bem melhor, é uma aliada de Deus em tudo, meu amigo. Só não enxerga isso quem ainda está no obscurantismo medieval, que voltou à atividade cultural dos cristãos e especialmente dos evangélicos, não só dos pentecostais, mas até dos reformados, que ficaram emburrecidos, como eu nunca imaginei que eu ia encontrar presbiteriano, batista e outros de outras denominações que sempre foram ilustradas, tão emburrecidos e tão incultos quanto agora. Chega, né? Chega. A minha beleza não cansa. A minha beleza não cansa porque eu sou feio. Mas se eu fosse, a minha beleza cansou. Caião, você falou de sequela aí, ó. A Adriana, minha mulher, poxa, ela teve o burnout, teve a Covid e tem sequela pra caramba. Problema de cognição, memória, tá toda enrolada. Você sabe disso, acompanha. Cara, Covid arrebentou. E os caras que atendem ela, o psiquiatra que atende ela, os médicos falam desse fenômeno que a Covid traz de sequelas para as pessoas. Isso é uma coisa que a ciência, os caras estão falando isso em consultório, eles estão vendo isso. Não, mas ninguém tem que levar a sério, nenhum cientista, nenhum médico, nem nada disso. Todo mundo vendo. A gente tem que consultar a doutora Yamaguchi. Tem que consultar a Yamaguchi, a Yamaguchi que sabe das coisas. Yamaguchi, querida. Tem que ir na Prevencenio, que é o maior centro de ciência contra a Covid no Brasil. Vá lá se atender lá, por favor. Tá bom? Um beijo e chega de sarcasmo. Deus nos abençoe. Bye, bye, planeta Terra.